Olá, vou falar hoje com vocês sobre um assunto de interesse geral. Vocês sabem que como consultor pessoal e como psicólogo, eu não dou conselhos para ninguém. Eu dou sugestões, faço diagnósticos, posso orientar as pessoas, mas conselho é coisa que lembra muito a autoajuda, tá? E não é comigo. Mas eu quero falar precisamente hoje com os jovens. Os jovens de espírito. Isso quer dizer o seguinte, que há pessoas já entraram nas décadas que são jovens de espírito. E há jovens que nasceram há pouco tempo que são velhos de espírito. E o Dr. Freud mesmo dizia que toda criança é velha. Ela poderá se tornar jovem no transcorrer da vida, amenizando o seu superego, que geralmente é severo, é muito forte, e com educação, com cultura, a pessoa, o jovem, pode se tornar jovem. Do contrário, poderá ser velho bem cedo, né? Mas eu queria dar, então, sugestões. Por exemplo, eu tenho aqui um lápis. Algo extremamente importante hoje em dia e que tem sido muito abandonado, à exceção da escola infantil, daí para diante as pessoas se esquecem do lápis. Mas eu quero dizer que ele tem uma utilidade impressionante. Se você mantiver o hábito de escrever, e mesmo depois passando para o computador algumas coisas, escrever manualmente, com lápis, com caneta, você poderá exercitar os seus neurônios na sua mente. E uma das indicações contra o Alzheimer, que está pegando tanta gente hoje em dia, porque a população está ficando mais velha, é justamente essa atividade manual, de escrita manual, afugenta durante bastante tempo o Alzheimer para quem está predestinado a tê-lo, né? A ter essa síndrome, né? Então é importante, não esqueça do lápis. Os criadores da John Faber tiveram uma ideia brilhante na Europa há alguns anos atrás, que eles fizeram um lápis, eu acho que dessa marca aqui, exatamente dessa marca. Eles jogaram o lápis de um prédio de 144 metros de altura e com a imprensa em cima filmando e tal, e disseram, pode filmar que a ponta desse lápis não se quebrará. E quando perguntaram ao diretor-presidente se ele não tinha medo de que o lápis perderia o seu lugar com a internet, com as facilidades tecnológicas, ele disse que não. Muitas pessoas continuariam a usar o lápis de cor, em cores, ou lápis preto e branco. Eu, por exemplo, uso sempre, né? E vou afugentar, usar, se eu estiver pendente, eu vou afugentar. Uma outra coisa, a leitura. A leitura previne também muitos males, não só da Alzheimer, mas os males da burrice também, né? Então, eu estou me lembrando do Antônio Medina, o grande Antônio Medina, das letras, da gramática e da literatura. Ele disse uma vez aqui no nosso Instituto Argumentos, nós o convidamos para uma conferência, e ele disse algo extremamente interessante que eu não me esqueço e não vou me esquecer tão cedo. Ele disse o seguinte, todos vocês e todas as pessoas podem viver sem os livros, sem as leituras. Mas, se vocês quiserem viver melhor, é bom que leiam livros bons. Eu nunca mais me esqueci disso e é pura verdade. Então, lápis, escrever manualmente, ler coisas boas. Agora alguém pode dizer, por isso que não dou conselho, eu dou um conselho, aí alguém fala, vou ler esses autores bem superficiais, de autoajuda, aí eu estou perdido, certo? Então eu digo, olha, leia os clássicos, tente ler os clássicos. Agora, se um jovem de 20 e poucos anos não conseguir ler um clássico, porque o livro é grande demais, já é sinal de algum problema, né? Porque você, para ler um clássico que a humanidade perpetuou, você precisa ter atenção, ter persistência, compreender. A mente precisa se abrir para a leitura, né? Então não se vanglorie por deixar de lado os clássicos que depois o Alzheimer te pega. Então é bom dizer, olha, vamos ler o máximo possível, né? Agora, uma das coisas mais inteligentes que podemos fazer é o seguinte,
não é substituir uma coisa boa por outra boa. Ou, na maioria das vezes, o que tem sido feito? Substitui-se uma coisa boa por uma coisa ruim. Não! Você precisa aprender a manter as coisas boas, atualizar as coisas boas e somar a elas coisas melhores. É muito inteligente. Entendeu? Agora, na música, você pode ter qualquer preferência musical, mas se você não tiver contato com a música clássica, ou então com os tenores, você não sabe quase nada de música, compreendeu? Então você pode ter qualquer gosto, variado o máximo possível, mas você precisa conhecer os fundamentos, né? Em Cuba, por exemplo, quando as pessoas entram no Conservatório Nacional, estudam música genuinamente, as partituras, enfim, a parte teórica das músicas, e depois as pessoas escolhem. Na Europa é assim também. Na Europa é assim. Você aprende música e depois você aprimora a sua preferência. É uma coisa muito legal, né? Então, vendo só, os clássicos. Outra coisa também boa para os neurônios é xadrez, aprender a jogar xadrez. Aí as pessoas, mas é monótono. Sim, mas se você tiver já viciado em movimento excessivo, nesses filmes de rapidez, de explosões, né? Você tome cuidado, porque o seu corpo, qualquer hora, vai acusar algum problema, porque isso é ansiedade. Então você ameniza a sua ansiedade com o movimento dos outros, né? Então você precisa ter movimento. Outra coisa, se você não tiver uma paixão, não gostar muito por exemplo, de uma atividade esportiva, e não fizer nada disso, ao invés de, mas eu adoro esporte, o que você faz? Eu assisto o jogo pela televisão. Isso não é esporte, isso é uma besteira, né? E se você não tiver uma paixão pela música, genuinamente, pela boa música, ou por arte, se você não tiver uma paixão boa, você vai estar exposto às drogas, ao mundo das drogas. O que faz o mundo das drogas? Facilita o seu vazio. Você está com um vazio muito grande, e as drogas dizem assim, você vai preencher o seu ego e a sua mente sem grande esforço. Algo vai ser feito por você. Lógico que é uma ilusão. Quando você acorda, você pensa que está na cama e está caído na lama. Então, não se engane com essas coisas, né? As coisas boas são feitas com esforço. Agora, quando você escolhe bem as coisas boas que vai fazer, esse esforço se torna um prazer, né? Estudar, por exemplo. Estudar tem que ser um prazer. Agora, as pessoas se opõem ao estudar e acham que tudo é chato, que tudo não tem graça, e pensam que o conhecimento vai cair do céu, né? E nem chuva tem caído do céu ultimamente. As nossas represas estão secas, não é verdade? Então são esses alguns pontos que eu estou indicando, né? E assim que puderem, compre um lápis como esse e escreva. Escreva para sua mãe, para sua avó, ou para si mesmo. E depois pode usar o computador, pode usar o Facebook, enfim, o que você quiser. Mas não deixe de fazer esses exercícios. E também exercite a gentileza. A começar pelos mais velhos, depois para os mais jovens. Até a próxima.